elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a garota já diz para ele que ele não faz o tipo dela para ele se olhar no espelho. Ele então fala que não precisa falar com ele desse jeito e pergunta qual o nome dela. E a moça diz que o seu nome é Jennifer. Ele fala que o seu nome é London. Em seguida, o YouTube pergunta para a garota o que ela está fazendo ali. E ela diz para ele que estava indo encontrar com o seu namorado. O rapaz então pergunta se ela não poderia mostrar para ele alguns restaurantes por ali, pois ele é novo na cidade. Mas a mulher diz que não e fala que ela é fiel ao seu namorado. London então, sem sucesso, ao tentar chavecar a garota, vai na direção do seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. Na hora que a garota vê que o rapaz está indo em direção ao seu carro de luxo, na mesma hora ela volta querendo conversar com ele. Ela então volta perguntando se aquele carro é mesmo de London. Ele diz que sim, confirma para ela. A mulher fica muito surpresa. Então o rapaz pergunta por que dela ter tido aquela reação com ele. Em seguida, a moça fala que é porque London não parecia ser uma pessoa com dinheiro. Mas a mulher então muda de assunto e pergunta para o rapaz se ela poderia dar uma volta no seu carro de luxo. O YouTube então logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não estava nem aí para ele e que agora ela está querendo entrar em seu carro. Em seguida, ela fala pro rapaz deixar isso para lá. London pergunta o que o namorado dela iria achar disso, mas ela diz que não iria falar nada para ele e que ela e seu namorado já estão quase terminando. Mas o YouTube fala que ele já está indo embora e que ela pode ir ver seu namorado sem problemas. A moça então fala que seu namorado pode esperar e diz que ela quer dar uma volta com ele. London diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E após o rapaz dizer isso, a garota não perde tempo e entra no carro com ele. E após eles entrarem, a moça pergunta o que eles irão fazer. Então London fala que estava apenas tentando conhecê-la melhor. A garota então fala para o YouTube levar ela no shopping e comprar roupas para ela. O rapaz então questiona, perguntando por que ele faria isso. E a moça então fala que é porque ele está tentando conhecê-la e tem que agradá-la. Mas London diz que ele não é qualquer um cara desses que faz qualquer coisa por uma garota. E fala que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelo que ele tem. Mas a moça fala que se ele quiser conhecê-la, terá que levá-la no shopping. Mas o YouTube então fala que não irá levá-la. A garota então diz, já que ele não vai fazer as vontades dela, não tem porquê ela estar ali com ele. E que o carro do rapaz deve ser alugado. London então fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota desce do carro achando ruim, mas no fim acabou levando fora de London. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda a mulher pedindo a localização de um restaurante. A moça então para e explica para ele como ele irá chegar ao local. Então, após ela dizer o caminho, o YouTube pergunta o nome dela e a moça fala que se chama Beatriz. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo e a mulher fala que está com pressa, pois está indo para uma festa com seus amigos. Nate então pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele, mas a garota diz que não usa redes sociais. Em seguida, o YouTube pergunta se ela poderia pelo menos deixar seu número com ele para eles conversarem depois. A mulher então fala que está com pressa e não tem tempo para isso. O rapaz fala que ela pode deixar o seu número com ele, depois ele pode ligar para ela quando ela estiver mais tranquila, mas a garota diz que não e também fala que namora e continua andando. O YouTube então, após levar um fora da garota, vai na direção do seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Nate.
Ela vem caminhando e pede o YouTube para abrir o vidro e diz para ele que pode ficar com o número dela. Nate então pergunta se ela não está com pressa agora, mas então a moça fala que ainda tem um pouco de tempo, pois os seus amigos ainda não chegaram lá. O YouTube fala que tudo bem e pergunta quantos amigos delas irão para essa festa. E a mulher responde dizendo que irão uns 4 amigos. Ele pergunta o que ela está planejando fazer após isso, e ela diz que está querendo ir ao parque de diversões. Nate então diz para ela que ele não quer atrapalhar os seus planos, que ele já está indo embora. A moça pergunta para o rapaz onde ele está indo, e ele diz que está indo para sua casa arrumar algumas coisas para comer, mas ela diz para ele fazer isso depois e fala para eles saírem para beber algo. Em seguida, Nate pergunta se os amigos dela não irão achar ruim dela chegar atrasado. Então, a garota diz que os seus amigos ainda não estão no local planejado e que ainda irão demorar mais de meia hora. Nate a questiona perguntando o porquê dela estar com tanta pressa quando ele a abordou. Ela diz que sua amiga só foi avisar depois que eles não estavam no lugar e que ainda irão demorar um pouco. Mas o YouTube mesmo assim fala que estava querendo ir para casa, pois ele está um pouco cansado. A garota continua insistindo para eles darem uma volta junto. Nate continua dizendo que ela sequer passou seu número quando ele abordou. A moça então novamente diz que é porque ela estava com pressa, pois sua amiga não tinha avisado que eles iriam demorar. O YouTube pergunta de onde a mulher é, e ela responde dizendo que mora em outro bairro e que ela só estava ali para ir nessa festa. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no seu carro. Então a garota entra no carro de Nate sem pensar 2 vezes. E após entrar no carro, o YouTube já vai perguntando o objetivo da mulher com ele. E ela disse que quer ir beber com ele e que o carro dele daria um ótimo post nas redes sociais. O YouTube pergunta se ela só está a fim de usar ele. Então a garota fala para ele não olhar para a situação desse jeito. Nate fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Naya então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Naya então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Naya, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nair fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Naya então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa. Ela então pergunta se ele tem namorada. O YouTube fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O YouTube então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar 2 vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem.
Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Naya então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kai chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e ela diz que está bem e pergunta o mesmo para o rapaz. E ele a responde dizendo que está bem e elogia a garota, dizendo que ela está muito linda, e ela agradece o elogio. Ele então pergunta se ela poderia passar o seu número para ele. A mulher faz uma cara de rejeição e diz que ele é muito novo para ela. O rapaz então pergunta para a moça quantos anos ela tem, e a moça diz que tem 29. O rapaz então fala que ela nem é tão velha assim, mas mesmo assim a garota fala que o rapaz é muito novo e não pode lidar com ela. O YouTube então toma o fora da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, na mesma hora ela volta correndo para falar com ele.
A mulher pede o youtuber para baixar o vidro e ele faz como ela pediu. A garota então pergunta se aquele carro é mesmo dele e o youtuber responde que sim. A moça então pergunta se eles poderiam dar uma volta junto no carro de Kai. O rapaz então logo questiona a garota, perguntando se ele não é muito novo para ela. A mulher então diz para ele que ela estava apenas brincando e que isso não tem nada a ver. O rapaz então pergunta o que ela vai fazer com ele dentro do carro, e a garota diz que eles podem se divertir. O youtuber pergunta para a garota o seu nome e ela fala que o nome dela é Alice. O rapaz pergunta para a mulher o que ela está fazendo ali essas horas e ela responde que estava procurando algo para comer. O rapaz então entende e fala que é novo na cidade, parou ali para abastecer, mas que se encantou com a beleza dela e resolveu chegar nela para conversar um pouco. E a garota então agradece o rapaz, mas que para ele foi como se ela tivesse arrumado uma desculpa para não falar com ele. A garota então fala que não é nada disso e que porque realmente achou que ele era um pouco novo, mas como ele disse que daria conta dela, ela resolveu voltar e dar uma chance para ele. O rapaz então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto, pois ele está com muita fome. A mulher fala que tem sim e que ela pode mostrar para ele o caminho. Kay aceita e chama ela para entrar no carro com ele. A moça então caminha em direção ao banco do passageiro, achando que vai se dar bem com o rapaz. E após eles entrarem no carro, a garota pergunta para ele o que ele gosta de comer. E ele diz que está a fim de comer carne. A mulher diz que ela conhece um rodízio ali perto e é um bom lugar para eles irem. Kai então gosta da ideia e fala que após eles comerem, eles podem pegar algumas bebidas. Ela então fala que a ideia do rapaz é fantástica e fala que eles poderiam fazer desse jeito. O youtuber então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela diz que é de Chicago e pergunta para Kai de qual cidade ele está vindo. O rapaz fala que teria uma empresa em Houston e diz que agora está querendo expandir seus negócios para essa cidade. A garota acha interessante e fala para o YouTube se ele estiver precisando de ajuda, ela está disponível. O rapaz então diz que não seria preciso e que ela pode ficar tranquila. A moça então fica toda se achando e então o YouTube fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e a conversa deles acaba por ali. A moça fica revoltada com o rapaz e ele então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Kai. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda perguntando se ela é daquela cidade e pergunta a localização de um local. Mas então a mulher fala para o rapaz usar o seu celular. Ele fala que o seu telefone descarregou e a moça fala que isso não é um problema dela e que ela está indo embora. O YouTube então não insiste muito e já vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Ela volta falando para ele que pode mostrar a localização para ele agora. O YouTube então fala que não é mais necessário, pois ele já encontrou um carregador para o seu celular. A mulher elogia o carro, dizendo que ele está arrasando com esse carro dele e que ela aprecia isso. O rapaz agradece e pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A garota fala que estava indo para a pista de caminhada caminhar com sua amiga. O YouTube então pergunta se ela não está com pressa. Ela fala que não, pois sua amiga tinha mandado mensagem avisando que ela ainda não tinha chegado na pista. O rapaz entende e fala para ela que ele acabou de chegar na cidade, ficou sabendo desse restaurante e achou que ela poderia mostrar para ele, mas que ela foi muito rude com ele. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. Ela só estava com um pouco de pressa, pois estava atrasada, mas que agora ela está disponível para mostrar a cidade para ele. Nate fala que tudo bem e pergunta se a garota namora. Ela fala que não, que terminou há pouco tempo. O rapaz então pergunta por que ela terminou. A moça então fala que é porque o seu namorado não estava com boas condições para fazer suas vontades. O YouTube fica impressionado com a resposta dela, mas convida ela para entrar no seu carro. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que iria se dar bem com o Nate.
E após a moça entrar, o Nate diz que ele acabou de chegar, mas que ele já está querendo saber o que tem nessa área. A garota então diz que ela mora ali, mas também não conhece muitos lugares, mas que eles podem usar o celular. O YouTube fala que ok e pergunta quanto tempo ela está morando ali. E a moça diz que há cerca de um mês. O rapaz entende, então a garota fala que todos seus amigos moram ali, por isso ela se mudou para lá. O Nate então pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia, e a garota fala que ela iria caminhar com suas amigas, mas que já está desistindo e que talvez ela iria em uma loja de roupas comprar algumas peças, e pergunta o mesmo para Nate. Ele fala que mais tarde ele tem uma reunião de negócios com seus amigos e que eles estão prestes a abrir uma mídia ali e estão procurando estúdios. A garota acha interessante e fala que se ele precisar de uma modelo, ela estaria disponível. O rapaz fala que ok, mas diz que não será mais necessário, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e voltou querendo mostrar a localização só por causa do seu carro. A garota tenta se explicar, dizendo que não e acaba se enrolando. O rapaz então fala que ele sabe a verdade e pede para ela descer do carro. A moça acha ruim e fala que o carro deve ser alugado, mas no fim tomou um fora do Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa loira. Ele elogia a beleza dela e fala que ela tá espetacular. Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro para dar para ele. Damon então pergunta por que ela acha que ele ia pedir dinheiro para ela, se é só porque ele tá trabalhando no McDonald's. Ela então fala que só está com pressa e que achou que ele ia pedir dinheiro. Damon fala que não, que ele é novo na cidade, está apenas tentando fazer amizades e que ele perdeu quase todo o seu dinheiro em aposta e agora está trabalhando no McDonald's para tentar se levantar de novo. Ela fala que não está interessada em saber da vida dele e que isso não importa para ela. Ele fala que só está tentando criar uma conexão com ela. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ela então fala que ele é muito velho para ela e manda ele se olhar no espelho. Em seguida, ele pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela, mas a garota fala que não, porque ela não vai respondê-lo. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia, aceita o fora e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas a mulher vê a incrível Lamborghini de Damon e na mesma hora ela pede desculpas e fala que não estava falando sério e que só estava brincando com ele. Ela então pergunta se esse carro é mesmo dele. Damon fala que sim e que foi uma das coisas que restou da sua fortuna. A mulher então pede para dar uma voltinha em seu carro. Ela então fala que se ele tivesse dito que tinha um carro desses, que ela teria parado para conversar com ele pelo menos alguns minutos. Em seguida, Damon fala que eles podem conversar melhor e mais à vontade dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que sim, que quer dar uma voltinha. Ela então entra achando que vai se dar bem com o cara e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Damon fala pra ela que não gostou dela ter chamado ele de velho e fala que ela perdeu a chance de sair com ele do modo que ela tratou ele. Ele fala que ela é muito interesseira e fala pra ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. Ela pede, por favor, para ele não tirá-la do carro. Ele fala pra ela que ela teve sua chance e manda ela descer. Ela desce do carro e chama ele de velhote. Mas no fim, ela foi rejeitada pelo Damon e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London.
Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogiando ela, dizendo que sua roupa é muito bonita. E ela agradece, mas continua andando. O YouTube então pergunta o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que o seu é Kat. Nate pergunta para a garota se ele poderia pegar o número dela, mas a mulher nega e diz que está com muita pressa e continua caminhando. Nate aceita o fora da garota e vai em direção à gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro luxuoso do Nate, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. A garota volta perguntando se aquele carro é mesmo do Nate. E ele confirma para ela que sim. A mulher então fala que o carro dele parece ser muito rápido e fala que ele poderia dar uma carona para ela. O YouTube questiona a mulher dizendo que ela parecia estar com muita pressa. Em seguida, a moça fala que sua amiga mora ali na rua de cima e dessa vez Nate poderia levá-la até lá e eles vão conversando um pouco. O YouTube então diz que ela não parecia interessada em conversar com ele.
A mulher então diz que não estava querendo ser rude, apenas estava com um pouco de pressa. O rapaz então pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A mulher diz que achou que ele poderia dar uma carona para ela, já que ele estava querendo pegar o seu número. O rapaz fala que ele estava querendo conhecê-la, mas ela não estava querendo. A garota diz que mudou de ideia e agora ela está querendo. O rapaz então diz que ela só está tentando pelo seu carro. A moça fala para ele que é como um hobby. Nate pergunta se ela gosta de bons carros e ela diz que sim. Nate então fala que para ele é meio estranho, pois ele estava tentando conhecê-la, mas ela não estava nem aí para ele. A moça fala para ele deixar isso para lá, que o importante é que ela está aqui agora. O rapaz fala que tudo bem e chama ela para entrar. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, a garota fala que o carro do rapaz é muito confortável. Nate então diz que tentou pegar o número dela, mas ela estava com muita pressa. Nate então diz que tentou pegar o número dela, mas ela estava com muita pressa. E se ela não estivesse com tanta pressa assim, eles poderiam ter saído para comer algo. E fala que ele está com muita fome. A garota fala que também está com fome e diz que pode mandar mensagem para sua amiga dizendo que irá se atrasar um pouco. A garota então tenta se justificar, dizendo que normalmente não passa seu número para qualquer um, mas que ele parece ser um rapaz legal. Nate então pergunta o porquê ela acha isso, e ela diz que é porque ele abordou com respeito e tem um carro muito bom. O rapaz entende e pergunta o que a garota faz da vida, e ela responde que está fazendo mestrado e trabalhando. O YouTube então pergunta se ela namora. Ela fala que não e diz para eles irem comer algo logo e que ela sabe um bom restaurante chique e luxuoso ali perto. Nate então diz que não está a fim de sair com ela porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está querendo sair com ele pelo seu carro. A garota diz que sim, mas que o carro dele deve ser alugado. O rapaz pede para ela dar licença do carro e a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon. Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele, e ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome, e ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer, e ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais. A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso.
O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer. E a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir, ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem, mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim, acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala para ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala para ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel. Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O YouTuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí para ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele está indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece.
Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo, e ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo, e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira, e a Gold Digger acaba se dando muito mal. Começamos o vídeo com o Naya chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, dizendo que a roupa dela está muito bonita, mas a mulher não dá muita atenção. O rapaz pergunta à garota seu nome, mas ela não diz e fala que não tem tempo para isso, e diz que irá encontrar com seus amigos. O YouTube aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro do rapaz, fica impressionada e na mesma hora volta para conversar com o Naya, mostrando muito interesse. Ela volta e pede para o rapaz abaixar o vidro. Ele pergunta o que ela precisa e a moça pergunta se esse carro é mesmo dele. O Naya confirma para ela que sim. A garota fala que o carro é muito bonito e fala que ela aprecia muito isso. Naya então pergunta o que ela estava fazendo ali e pergunta se ela tem algum plano marcado para hoje. Ela então diz que seus amigos acabaram de cancelar e pergunta ao YouTube se ele acredita nisso. O rapaz fala que os amigos dela desistiram bem rápido. Ela então responde que sim e fala que ainda quer ir com ele e pergunta a Naya se ele não está afim de acompanhá-la. Ele então fala que agora há pouco ela ignorou ele completamente e nem disse seu nome. A garota fala que é um prazer conhecê-lo e que seu nome é Lana, e diz que estava com pressa, pois já faz tempo que ela não vai ao shopping.
O youtuber fala que irá fazer essa gentileza de acompanhá-la e também diz que ela é bem bonitinha. A garota agradece e diz que a companhia do rapaz será muito boa com o carro dele, que eles irão arrasar hoje. O youtuber fala que ok e pergunta onde a garota mora, e ela fala que algumas quadras dali. Naya então entende tudo e diz que o passeio será muito bom, pois ele é novo na cidade e conhece pouca coisa. A garota fala que isso é muito bom e que após eles irem no shopping, ela pode apresentar para eles mais lugares. E o YouTube aceita tudo e chama ela para entrar no carro. A garota então entra, achando que tinha convencido o rapaz. Após eles entrarem, a garota fala que o carro do rapaz também é muito bonito por dentro. O Naya agradece. A moça então pergunta de qual cidade o rapaz está vindo, e ele diz que vem de Houston. A mulher fala que já ouviu falar muita coisa sobre Houston e pergunta por que o rapaz decidiu sair de lá. Ele fala que realmente a cidade é maravilhosa, mas diz que ainda mora lá e só está aqui a negócios. A mulher entende e pergunta ao rapaz se ele já está pensando qual o primeiro presente que ele vai dar para ela. Naya pergunta se ela já está pensando nisso, e ela diz que sim, como o primeiro presente poderia ser uma joia. Mas o YouTube diz que não irá comprar nada porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A garota confirma, mas diz que o carro dele deve ser alugado. Naya pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Naya. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. O rapaz aborda a moça perguntando como ela está e qual o nome dela, mas a moça ignora o rapaz completamente e continua andando. O YouTube não insiste e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela já bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta o que o rapaz queria com ela, e ele fala que queria pedir uma informação e talvez conhecê-la um pouco melhor, mas que ela não deu nenhuma atenção para ele. A mulher pede desculpas e fala que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. Nate pergunta se foi por isso mesmo, e ela confirma que sim. Ele diz que se decepcionou um pouco. A mulher fala para ele esquecer isso, e o que importa é que ela está ali agora e pergunta o que ele queria com ela. Ele diz que só estava procurando um local bacana para descansar e talvez comer alguma coisa. A garota diz que ele achou a pessoa perfeita para ajudar e diz que ela conhece a cidade toda. O rapaz fala que é muito bom saber, mas pergunta se isso não irá atrapalhar os planos dela. Ela diz para ele que não vai atrapalhar em nada e fala que não tem nada planejado para hoje. Nate fala que ficou com medo dela ter algum plano, pois ela parecia estar com muita pressa. A mulher fala que realmente não tem nada marcado e pode ajudar o rapaz sem problemas. Ele fala que isso é ótimo e pergunta à moça quanto tempo ela mora nessa cidade. E ela diz que mora ali desde que nasceu e sempre sai bastante. O YouTube entende e fala que é a primeira vez que ele vem a essa cidade. E diz que ouviu muitas pessoas falarem muito bem dela. A moça fala que realmente é ótima e pergunta se ela já pode entrar. E Nate fala que sim. E a garota encaminha para o outro lado e entra no carro do Nate. A mulher entra rapidinho, achando que irá se dar bem com o Nate. Após a garota entrar, ela diz que o carro do rapaz é muito confortável e está bem fresquinho. O YouTube diz que é bom, que ela gostou. A moça pergunta com que ele trabalha e o rapaz diz que não gosta muito de ficar falando. A mulher fala que não tem problema, que é bom para eles se conhecerem melhor. Nate então diz que ele é um grande empresário. E a garota fica surpresa e fala que para ter um carro desse, ele deve receber muito bem. E o rapaz fala que dá para pagar todas as contas. Eles conversam por mais alguns minutos e a garota pergunta se o rapaz não tem algum restaurante em mente.
Nate fala que estava pensando em ir um McDonald's. A mulher pergunta se ele está falando sério e dá uma risadinha. O rapaz fala que sim, a moça fala que não pisa em um McDonald's e que se alguém visse ela ia estragar a reputação dela. Nate diz que não está a fim de ir para restaurantes chiques. A garota fala que não irá pisar em um McDonald's. O YouTube diz que ela pode descer, então a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e, sem pensar duas vezes, ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é. E a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles começam a conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trecho então explica a sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trecho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. Iniciamos o vídeo com o London abordando essa mulher. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e pergunta o nome dela, pega na mão dela e se apresenta. A mesma fala seu nome e agradece o elogio de London. London então diz para ela que ele é novo na cidade e está vindo à casa do seu primo, que está muito perdido e nem sabe qual a direção que ele deve ir, e pergunta como está sendo o dia dela porque o dia dele está muito corrido. Ela responde que está ótimo o dia dela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles manterem contato. Ela responde que sente muito, mas ela tem um namorado. London então fala que ele não tem que saber de nada e que ela vai se divertir muito com ele, mas ela responde que não, que é fiel a ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem certeza e ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela.
London se despede e caminha até sua Lamborghini. E na mesma hora, a mulher pergunta se o carro é dele. London responde que sim e pergunta se ela gostou e se ela quer tirar uma foto. E a garota responde que é claro. E ela faz poses para tirar a foto com o carro. Em seguida, ele mostra para ela e fala que ela ficou muito mais linda do lado do carro dele. Na sequência, a mulher tenta entrar no carro, mas London pergunta o que ela está fazendo e ela responde que vai entrar no carro. Ele a questiona dizendo que ela disse que tinha namorado e ela fala que sim, mas que isso não vai atrapalhar em nada dar uma volta com ele. London então fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala que estava brincando e que ela gosta de homens com a barba igual a dele. Em seguida, London fala que eles podem sair para comer alguma coisa juntos e chama ela para ir com ele. Ela topa e aceita o convite. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o London quer fazer. E ele responde que estava indo comprar comida. Ela então dá a ideia para eles irem para o shopping fazer compras e tomar um champanhe. London então fala que ela tem namorado e que ela não poderia sair para beber com ele. Ela então responde que tem namorado, mas que isso vai ser um segredinho deles. Ela continua insistindo para eles irem para o shopping fazer algumas compras e ele dá presentes para ela. Então, nessa hora, o London fala que não vai gastar dinheiro com ela porque ela demonstrou ser interesseira. Porque deixou claro que ele não fazia o tipo dela e depois que viu seu carro ficou toda interessada e agora quer sair com ele e fazer várias coisas. Ela fala que viu que vale a pena sair com ele porque ele é um cara bem sucedido. London então fala que ela está interessada só no dinheiro dele e não nele. London então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. E ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London.